quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Bendito seja Deus que nos deu esse dia. Bendito seja o Senhor Jesus, que por seu sangue nos perdoou, nos lavou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Bendito seja Jesus, que nos enviou o seu Espírito para habitar na gente. Bendito seja este Espírito que nos santifica, que nos conduz às verdades de Jesus. Bendito seja o povo de Deus, que remido caminha para o céu, orientado pela palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Quero convidá-los para cultuar Jesus nesta manhã tão agradável. Vamos orar? Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Obrigado. Obrigado porque Ele, pelo seu sangue, nos perdoou, nos remiu. Muito obrigado. Obrigado porque esse Jesus enviou o seu Espírito para morar no coração de todo aquele que crê. Obrigado. Aceite nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos deu e a tua misericórdia que aconteceu já nas primeiras horas deste dia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos nascido num país bonito, de gente bonita, gente querida. Obrigado. Obrigado pela tua igreja que serve ao Senhor neste momento e este culto que agora prestamos ao Senhor. Obrigado. Aceite nosso louvor e nos abençoe. Abençoe neste culto, ó Deus, momentaneamente afastados. E abençoe o dia em que nós iremos nos juntar para celebrar a comunhão de Cristo Jesus com o teu povo. Obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, por este momento. Abençoe, ó Deus, o nosso culto. Abençoe o que iremos prestar ao Senhor. Ouça a nossa oração, aceite o nosso louvor, porque tudo isso será feito por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Os 4 primeiros versículos apenas. Eu queria fazer a leitura junto com os irmãos. Tenho orado, meus irmãos, para que os nossos cultos, esses cultos que nós prestamos a Deus, não fosse apenas uma apresentação de hinos, uma apresentação da palavra, mas que fosse algo que envolvesse vocês daí, que vocês pudessem participar, que vocês não assistam apenas um culto como quem assiste um filme ou como quem escuta uma notícia no jornal, mas que fosse um envolvimento. Orem para que Deus nos dê sabedoria para que assim aconteça. E o que o Senhor falar ao seu coração, liga para mim e me avisa. Nós queremos envolver o povo de Deus neste culto, tá bom?
Mateus capítulo 16, os 4 primeiros versículos nos dizem assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Nós queremos hoje conversar com vocês sobre os sinais que vêm do céu. Os sinais que Deus envia e que nós precisamos interpretar como sendo sinais do céu ou consequência de uma ação humana, um erro de homens que produzem sinais em nosso meio, nem sempre vindos do Senhor. Queremos conversar com vocês sobre isso. Mas antes de pensarmos nesses sinais, eu quero dar alguns avisos para os irmãos. O primeiro deles, queridos irmãos, nós estamos ainda momentaneamente cultuando ao Senhor pela internet. Mas isso não quer dizer que os nossos cultos sejam menores, menos importantes ou que não exijam a participação de vocês. Não. Os cultos continuam sendo cultos. A necessidade de santificação continua sendo a mesma. A necessidade de reverência continua sendo a mesma, porque culto ainda é culto. E o culto ainda é prestado para a honra e para a glória do nosso Deus, que é santo e que exige de nós santidade. Então, faça diferença entre o culto que você participa às 9, às 19, faça diferença isso dos filmes que você assiste, das peças de teatro que você assiste. Faça diferença. Faça diferença entre participar de um culto ou ouvir uma notícia num jornal. Faça diferença. Porque a casa do Senhor é santa e ela requer santidade. E aonde quer que estejamos, e ao fazermos uso da palavra, pode ser um culto que prestamos ao Senhor. Pouca diferença existe entre cultuar aqui e cultuar na sua casa. Pouca diferença. Pouca diferença. Observe isso. Que Deus possa aceitar o seu louvor, a sua oração. Hoje nós somos o templo do Senhor. Aonde quer que estejamos, somos a igreja do Senhor. Em qualquer lugar. Ele destruiu um sistema e construiu um outro que é eterno. Ele dispensou o templo feito de concreto e construiu um feito de sangue e de carne, que veio por sua morte e ressurreição. Nós somos a igreja de Jesus. Lembre-se disso. Onde quer que estejamos. Então, a abertura é que vai ser mais tarde um pouco. Nós estamos aguardando que passe esta pandemia, ou que o pico dela cesse, para que possamos então nos reunir todos juntos. Após o dia 21 de junho, o Conselho vai outra vez se reunir, vai escutar como é que está a situação da nossa cidade e nós tomaremos outra decisão. Até ali, nós vamos continuar assim, mais isolados. Isolados da comunhão, mas não isolados de Deus. Isolados do ajuntamento aqui, mas não do ajuntamento em casa. E eu queria dizer para vocês que este afastamento, este isolamento, ele é apenas momentâneo. E que nós podemos proceder com ligações, vendo como é que os irmãos estão, nos interessando por eles. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Hoje, nós teríamos a devolução dos dízimos do Senhor. Segundo domingo do mês de junho. Passou rápido, estamos há 3 meses, irmãos.
3 meses sem ajuntar-nos. 3 meses sem vermos o coral aqui. 3 meses sem ver as crianças se movimentando. 3 meses sem ver os adolescentes lá na galeria, os jovens. 3 meses sem receber os irmãos. Isso dá uma saudade, dá um vazio, uma dor na alma. Isso faz com que nós oremos para que Deus acelere logo o nosso retorno. Eu quero que vocês permaneçam fiéis ao Senhor. Eu acredito que esse tempo vai passar logo, e eu oro por isso. E uma das coisas que nós precisamos rever é a necessidade que temos de permanecer fiéis ao Senhor, nos dízimos. Aí, no visor do seu televisor, está os dados da igreja. Faça a sua transferência, o seu depósito, mantenha-se fiel. Nós temos um compromisso, meus irmãos, é com Deus. O compromisso de fidelidade é com o Senhor. Eu quero pedir que você ore por isso e mantenha-se fiel. Se você atravessar alguma dificuldade, enfrentar alguma dúvida, liga para nós. Nós vamos orientar você. Se você não quer sair para ir até o banco ou tem dificuldade de fazer a transferência através das redes sociais, liga para nós. Nós iremos até a sua casa, recolheremos o seu dízimo, iremos ao banco, fazemos o depósito e retornaremos com o comprovante para você. E nós mesmos enviaremos o comprovante para o tesoureiro. Esses são os dados que estão aí, tanto do dízimo como do Ministério de Missões que nós temos com o Senhor para que sustente a sua obra na sua casa. Eu quero convidar o pastor Vinícius, que vem aqui à frente agora, e ore ao Senhor. A nossa irmã Gilvane, ela é mãe do Marcos Vasconcelos. Ela esteve internada há 2 dias atrás e hoje pela manhã ela precisou voltar ao hospital. Queremos que o pastor ore pela saúde dela e ore pelos nossos queridos irmãos que estão enfrentando dificuldade também, os idosos, o grupo de risco. Ore ao Senhor para que Deus possa protegê-los, abençoá-los e, por gentileza, inclua na sua oração esses irmãos que trabalham diretamente ligados, tá? Os irmãos desse programa de saúde, Deus possa proteger. São profissionais desta área e que precisam de uma proteção dobrada porque estão mais expostos. Por favor, pastor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em Tua presença, orando juntos, confiando no sangue de Jesus, que nos dá acesso ao trono da graça. E o Senhor mesmo nos incentiva a orarmos conforme a Tua vontade, Deus. E assim o Senhor age no nosso meio. Rogamos pela irmã Gilvane que o Senhor a abençoe a sua saúde. Hoje ela não amanheceu bem. Cuida dela, dos seus familiares, do Marco e de todos os outros que se preocupam com ela, Senhor. Traga-lhe paz diante dessa situação e abençoa a saúde dela. Bem como de outros irmãos que carecem de um toque do Senhor na área da saúde, carecem do conforto do Senhor em meio às dores, em meio às limitações. Esse tempo, Deus, de quarentena, que é tão sacrificial para alguns irmãos. Peço que o Senhor conforte o coração daqueles que estão tristes, abatidos, Senhor, por conta desse tempo. Que o Senhor anime o coração deles no Senhor, Deus. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, dando, Senhor, o fortalecimento da fé nesses momentos, dando, Senhor, a Tua presença, a graça do Senhor, Deus. Sei com aqueles irmãos que estão trabalhando em hospitais, nos lugares onde há mais risco de contaminação em relação ao Covid, Deus. Que o Senhor guarde e proteja a vida dos nossos irmãos, dos seus familiares. Sei com o nosso país, Deus, a nossa nação. Clamamos a Tua misericórdia sobre o nosso país. Que o Senhor refreie o mal em todas as áreas, Deus. Na política, na economia, na sociedade, na saúde pública. Nós pedimos a intervenção do Senhor sobre o nosso país. Abençoe a nossa nação.
os governantes, dê a eles sabedoria, Deus. Refreia o mal, a corrupção, a violência da nossa nação. Nós pedimos assim pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e pelo nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, digno de louvor, digno de adoração. Esse tempo de louvor é para que você participe também. Nós não vamos apresentar a você cânticos para que você goste ou não goste, cante ou não cante. Nós queremos envolvê-lo. Participe, por favor. Bom dia, queridos. Quero começar o nosso momento de louvor falando o versículo de 1 João 1,9, que diz que se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Isso quer dizer que nós podemos ter a garantia completa de que Deus está pronto a nos perdoar, se exercitarmos o verdadeiro arrependimento e fé. Que podemos ter paz nessa manhã. Cante conosco. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus
gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Os 13 primeiros versículos. Mateus 24. Os 13 primeiros versículos. Crendo que você já está com a sua Bíblia, eu quero fazer a leitura desse texto. Depois nós iremos orar e meditar um pouco em alguns sinais que estamos vivendo atualmente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queria orar com você, pedir que você mantenha aberto esse texto, e nós vamos ler um outro texto, o mesmo texto, na visão de um médico. Tá bom? Que se encontra em Lucas capítulo 21. Vamos orar? Senhor, com temor, tremor, uma enorme limitação, eu quero anunciar a tua palavra para o teu povo. Eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito que habita cada um de nós me habilite para falar esta palavra. O Senhor conhece as minhas limitações e eu as conheço também. Mas eu creio que o Senhor conheça mais do que eu, porque o Senhor me fez. E eu creio que o Senhor, pelo teu poder, por causa do teu povo, por amor ao teu povo e por causa de tua palavra, o Senhor pode me usar para alimentá-los, despertando em nós uma consciência de zelo pelo que é santo, uma responsabilidade no envolvimento com o que o Senhor falou. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Por gentileza, abra a sua palavra, a palavra de Deus, sob a sua responsabilidade, nesse texto de Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre,
quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De modo de todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ser propício a nós, Deus querido, por amor do teu nome, por amor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando esta epidemia virou pandemia e nasceu onde nasceu e chegou aqui como chegou, surgiram no meio do povo de Deus algumas profecias, e eu ouvi alguma delas, e eu me lembro que uma delas dizia que o Senhor Jesus voltaria na Páscoa, exatamente no dia da Páscoa. E eu estava achando interessante as profecias, até que a pessoa marcou a data. Quando ela marcou a data, eu disse, não tem jeito, não será agora. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas alguns sinais nos fazem ver a proximidade da chegada do Senhor. E eu quero que vocês atentem para a realidade da palavra de Deus, porque ela que dá o norte para todos nós. É ela e tão somente ela e ninguém mais e nada mais, apenas a palavra. É ela que dita o ritmo da nossa vida. Ela que nos dá orientação. Ela é o nosso alimento diário. É ela que nos ensina sobre Jesus. Ela que nos mostra o tempo. Ela que nos dá os sinais das coisas mais variadas, inclusive da proximidade do Senhor, do seu retorno, da sua vinda. No capítulo 16, que foi lido no início do culto, os fariseus pediram um sinal do céu. Dá-nos um sinal do céu. E o Senhor Jesus disse que os sinais do céu estavam ali, mas eles não percebiam. Eles conseguiam discernir, olhando para o céu, que o dia seguinte teria chuva ou que não teria chuva. De acordo com a cor que o céu se apresentava, no final do dia, eles poderiam discernir. Mas não conseguiam discernir os sinais de Deus, os sinais dos céus, acerca da vinda do Senhor. Eles não percebiam. Nós estamos vivendo assim, dias em que nós podemos discernir alguns sinais, mas os sinais do céu, nós não estamos conseguindo discernir. Esse texto, tanto de Mateus 24 como de Lucas 21, ele fala de vários sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Eu queria pensar em 3 deles, apenas 3, e orar para que Deus possa nos dar direção, orientação,
acerca da sua vinda. O primeiro sinal que está presente hoje e que eu digo para vocês, olhem para esses sinais e digam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E preparem-se para a chegada do noivo, porque daqui a pouco alguém vai gritar: eis o noivo, saí ao seu encontro. E nós precisamos estar preparados. Preparadas como noiva, preparados como servo do Senhor. O primeiro sinal que eu queria ver, aqui no versículo 5, falavam alguns a respeito da igreja, como ela estava bonita, belas pedras. Sempre foi a alegria do judeu olhar para aquela igreja e sentir quase que um orgulho de ser judeu por conta da beleza. E o Senhor Jesus disse: olha, isso não ficará assim, não ficará pedra sobre pedra. O templo frio e o investimento em pedras reflete que nós estamos próximos da volta de Jesus. Eu lamento informar para os irmãos, de todo o meu coração eu lamento, que a grande preocupação da nossa geração é investir em concreto. Se preocupar com o que é visto exteriormente, e esse é um sinal do retorno do nosso Senhor. As nossas conversas, na grande maioria, giram em torno de pedras. Nós quase que amamos mais pedra do que gente. Quase que nós brigamos com gente por causa de pedras. O templo frio reflete que é chegada a volta do nosso Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de belas pedras, de investimento, na grande maioria, apenas no que é externo. No meio da pandemia, a indústria de cosmético aumentou. Parece piada. No meio da quarentena, do isolamento social, nós estamos investindo mais em coisa. Quantas reformas! O comércio de reforma multiplicou, ele não aumentou, ele multiplicou. Você entra em qualquer loja de materiais de construção e você vai chegar a essa consciência de que as pessoas estão aproveitando para fazerem reformas externas, para colocar a casa mais bonita. Não é errado, mas isso é um sinal de que o Senhor está voltando. Os discípulos disseram: o Senhor está vendo as nossas belas pedras? O Senhor está vendo que construção bonita? Nós fizemos isso. Isso aqui é fruto do nosso suor. E o Senhor Jesus então diz para ele: não ficará assim. Não ficará pedra sobre pedra. O investimento em coisas externas é enorme. Contabiliza-se muito dinheiro com a aparência. Por que nós investimos tanto no que é externo? Por que nós lavamos muito mais o exterior do copo do que o interior? Por que nós nos preocupamos muito mais em lavar o prato por fora e não com o que colocamos dentro do prato? Por que investimos nisso? É um sinal da volta do Senhor. Por que será, meus irmãos, que nós nos motivamos a orar muito mais quando tem muita gente para dizer amém, amém? E o amém que eles nos dão nos motiva a continuar orando, e às vezes as nossas orações são alongadas por conta dos muitos améns que nós ouvimos como retorno da oração. A nossa preocupação não é nem tanto que a oração chegue ao Senhor, mas que chegue aos ouvidos das pessoas que ouvem. É por isso que nós nos motivamos a orar quando tem muita gente para orar. Nós perdemos o ânimo e a alegria da oração do quarto fechado, porque ninguém diz amém, ninguém vê que estamos ajoelhados, ninguém percebe que estamos lendo. Nós preferimos orar ou ler em praça pública, para que as pessoas possam dar retorno. Isso é pedra. Pode ser bonito, mas isso é pedra. São belas pedras. É um sinal do retorno do Senhor. O Senhor Jesus chamou essas belas pedras de túmulo caiado. Por fora, até bonito, mas por dentro é morte. Às vezes, a gente participa de alguns velórios e os caixões são
bonitos. Você não vai acreditar, mas eu vi uma vez um que tinha até acolchoamento por dentro. E música. E eu me pergunto, para quê? Por dentro a morte. Quando as pessoas investirem mais no que é externo, amarem mais o que é externo, é um sinal da volta do Senhor. Templo frio, mas só com belas pedras. É lógico que é muito bom que haja um investimento na igreja para receber melhor os irmãos. Mas o investimento não pode ser unicamente isso. Nós temos que nos preocupar com gente, com vidas, com as pessoas que estão morrendo nesse confinamento, nesse tempo de pandemia. Nós temos que orar por isso. Temos que investir nisso, temos que fazer alguma coisa para que as pessoas saibam que o nosso Senhor e Salvador Jesus está voltando, está às portas. Porque senão, meus irmãos, Ele virá e nos deixará com roupa de noiva, porque por fora há uma roupa que diz que somos noiva, mas por dentro pode não ter azeite que caracterize que nós somos verdadeiramente a noiva que espera o noivo chegar. Belas pedras. É um sinal de que Ele está voltando. Quando damos uma notícia sobre um acidente de carro, olha, aconteceu um acidente na Dutra, na Dom Pedro, 3 carros se chocaram e a pessoa pergunta, como é que ficaram os carros? Tinha seguro de carro? Tinha seguro? Ou se ela pergunta, quantas pessoas sofreram? Isso revela o que está no coração dela. Às vezes a nossa preocupação é se o carro batido tinha seguro. Nem tanto se haviam feridos ou se haviam mortos lá. Pedras, apenas pedras. O segundo sinal que eu queria ver com vocês é que quando nós investimos em pedras para tornar pedras bonitas, para que elas sejam vistas por fora, isso pode esfriar a nossa fé por dentro. A fé esfria quando o nosso investimento é só no concreto. A fé esfria quando nós olhamos apenas para pedras e destacamos apenas pedras. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Qual é a resposta que nós vamos dar a essa pergunta? Ela é feita em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Dentre as coisas que entram em extinção na volta do Senhor está a fé. A fé esfria. Às vezes nós lemos a palavra e percebemos alguns sinais e alguns milagres. Dizemos, será que o Senhor mudou? Porque isso não está acontecendo mais. Esses sinais não estão acontecendo mais. E esses sinais haverão de crer, a acompanhar os que creem. E a gente percebe que nem acontece assim. A nossa fé ela vai diminuindo. Já que o Senhor não mudou e não pode mudar, a nossa fé esfria quando o nosso investimento é só em pedras. Além de investir só em pedras, isso traz como consequência um esfriamento da fé. E quando a fé esfria, nós temos dificuldade de discernir, esse é o Cristo. Não é aquele ali, não é aquele ali. É por isso que no versículo 8, ele diz assim, respondeu-lhe, vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Mas como é que ele vai dizer isso para os discípulos que esperam, que o conhecem, que sabem dele, que sabem de sua palavra, que conhecem a sua palavra? Como é que eles poderiam ser enganados? Porque quando nós investimos em pedras, a nossa fé esfria. Aí nós vamos chamar de Cristo quem não é Cristo, e não chamaremos de Cristo aquele que é Cristo. Haverá uma falta de discernimento, porque a fé vai esfriar. Quando a preocupação é apenas com pedras, a fé esfria.
Quando nós só falamos de pedras, a fé esfria. Quando nós só investimos em pedra, a fé esfria. Quando nós amamos pedras mais do que gente, a fé esfria. Nós estamos vivendo uma época de belas pedras e de fé em colapso. Eu queria convidar você a olhar para você mesmo. Como é que está a sua fé? No dia que você entregou a sua vida a Jesus até hoje, você diria que houve um acréscimo de fé? Gente, naquela época eu tinha uma fé nível 2. Hoje eu tenho uma fé nível 8. Ou você diria, olha, quando eu me converti, quando eu me batizei, eu tinha uma fé nível 7. Hoje, nível 3. O que você diria? Se você percebeu que houve uma diminuição na sua fé, porque você investiu em pedras belas, faça como os discípulos, ore dizendo, Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, me faça crescer em fé. E esse Deus, bondoso como é, Ele vai providenciar meios para que você cresça nesta fé. Investir em pedras, esfria a fé. Aproveite esse tempo de isolamento, dedique tempo para a leitura da palavra, dedique tempo para a oração, dedique tempo. Isso vai fazer com que você cresça na fé. Terceiro e último sinal, quando a gente investe em pedra, a fé esfria e a comunhão quebra. O amor esfria. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. De muitos. Não diz de todos. Se ele dissesse de todos, o amor de todos vai esfriar, eu não poderia falar nada, nem mesmo pregar sobre isso. Mas ele disse que é de muitos. Então eu quero que você se exclua, ponha-se fora dessa lista daqueles que o amor esfriou. E trabalhe, porque outro sinal da volta do Senhor está na nossa comunhão. O amor esfria. E o amor esfriando, ele quebra a nossa comunhão. E diz-nos a palavra aqui no versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Um dos sinais é a quebra da comunhão. Haverá ódio, haverá raiva, a ira vai crescer mais do que o que cresce o amor. Pais contra filhos, filhos contra pais, não haverá entendimento entre marido e mulher, não haverá união entre irmãos, haverá um afastamento, não apenas social, mas também de comunhão íntima. O Senhor está voltando. Quando os pais entregarem os filhos, quando os filhos falarem mal dos pais, Ele está voltando. A comunhão foi quebrada. Fica nada. Eu acredito que quando nós começarmos a investir só em pedras, a fé vai esfriar e a comunhão vai quebrar. Eu tenho percebido isso. Aqui, no versículo 11, falou de grandes epidemias. Nós estamos atravessando uma grande epidemia. Virou pandemia. Não é a maior da história, não. A maior da história foi do século passado. A Primeira Grande Guerra. Uma chamada febre espanhola, gripe espanhola. Ela matou entre 55 milhões e 90 milhões de pessoas. Ela infectou 500 milhões de pessoas. De acordo com a história, né? Essa não. Essa não. Ela não chega a ser uma grande pandemia. É uma pandemia. E eu queria dizer para vocês que não é o maior sinal da volta do Senhor. É um deles. Aí, ó, epidemia. É um sinal. Então, invista em gente. Ame gente. Trabalhe com isso, por favor. A palavra nos diz que quando os homens começarem a investir em pedras, a fé vai esfriar e a comunhão será quebrada.
Eu quero te convidar a observar isso. O que pode acontecer quando a gente só investir em pedras? Primeiro, nós vamos só nos alegrar com pedras. A nossa alegria vai ser essa. A nossa conversa vai ser sobre essa. O nosso coração vai estar voltado para as belas pedras. Vamos tirar fotos de belas pedras. Vamos tirar fotos ao lado de belas pedras. E vamos nos alegrar apenas com belas pedras. Quando o investimento for apenas em pedras, é isso que vai nos alegrar. Outro risco, outra consequência do investimento em pedras é que nós vamos querer transformar pão em pedras. Nós vamos andar na contramão de Mateus capítulo 4, quando por conta da fome e do oportunismo, o diabo chegou e disse assim, transforma pedra em pão, porque pedra você não come, mas pão você pode comer. Transforma. Quando nós investirmos em pedras, nós vamos querer transformar pão em pedra. É o contrário. Porque nós não temos outro assunto a não ser pedra. Não temos outro amor a não ser pedra. Não temos outro investimento a não ser pedra. O Senhor está voltando. Ele está às portas. Quando os homens amarem mais pedra do que pão. E hoje é o caso. Amamos mais pedras do que pão. No Ceará, de onde eu venho, tem um adágio que diz assim: viva o luxo, abaixo o bucho. Não sei se vocês conhecem aqui no Sudeste. Viva o luxo, abaixe o bucho. Ou seja, o cara deixa de comer para investir no luxo. Verdade. Jesus está voltando. Estou transformando pão em pedra. Outro sinal, outro risco que revela o investimento em pedras é que nós começamos a gritar com gente, a nos aborrecer com gente. Nós vamos preferir a frieza da construção do que gente. Vamos preferir os amigos virtuais do que os presenciais. Nós vamos até preferir que não haja tanto culto assim, porque eu posso assistir qualquer hora. Não tem hora. Qualquer lugar, não tem lugar. Eu vou preferir os amigos virtuais. Tenho 100 mil amigos virtuais. Mas quantos são amigos mesmo? Você conhece? Não conheço. Os relacionamentos serão assim, virtuais. Jesus está voltando. Você investiu mais em pedra do que em gente. E quando você investe em pedra, você vai se aborrecer não com pedra, mas com gente. Você vai gritar com o seu filho, porque ele bateu a porta do carro com certa força. Você vai gritar com o seu amigo, porque ele derramou ketchup no tapete. Ele entrou em casa com os pés sujos, como é que pode? Sujou o meu tapete. Coisas vão ser mais importantes do que gente. Irmãos, por mais belas que sejam as pedras, o Senhor Jesus vai levar o céu gente. Não vai levar pedra. Vai levar gente. Observe os sinais. Jesus está voltando. Vamos andar na contramão da cultura. Vamos sair deste ônibus da cultura e nos dirigir na contracultura. Vamos ouvir o que a palavra está dizendo acerca da volta de Jesus. Quando os homens estão amando mais pedras, vamos amar a gente. Vamos investir para que a nossa fé não esfrie. Vamos fazer tudo para que não haja rompimento na nossa comunhão. Vamos desejar o ajuntamento. Vamos preferir o abraço a esse afastamento.
Por isso, vamos orar para que isso passe logo e possamos estar de volta. Caso contrário, nós vamos amar mais pedras. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, perdoa o nosso pecado. Perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós elogiamos mais pedras, fotografamos mais pedras, investimos mais em pedras. Perdoe-nos quando temos disposição de gastar R$ 200 com uma pedra, mas temos dificuldade de dizimar R$ 100 que seja. Perdoe-nos quando investimos R$ 300 numa pedra e temos dificuldade de mandar R$ 30 para um missionário que está falando sobre Jesus. Hoje seria o dia da devolução dos dízimos. Perdoe-nos, ó Pai, quando somos remissos, quando temos dificuldades de cumprir o que o Senhor fala na Tua palavra para manter a Tua casa. Quando nós investimos mais nas nossas para que elas sejam apaneiladas e a Tua casa, a Tua obra, os Teus servos, os Teus profetas têm dificuldade. Precisam alguns deles de fazer tendas para se manter. Perdoe-nos quando assim procedemos. E ajude-nos, ó Deus bondoso, a amar a gente como Deus ama, a investir em gente como Jesus investe, a orar por gente como é do interesse do Teu Espírito. Santifica a nossa mente e coração e ajude-nos a remover as pedras, porque se nós removermos essas pedras, a vida brotará. Assim como o Senhor Jesus falou acerca de Lázaro. Tirem a pedra. E a vida brotou uma vez tirada a pedra. Ajude-nos a remover pedras. E a construir mais ponte do que muro. Ajude-nos, ó Deus. Queremos construir pontes e quebrar muros. Queremos amar gente e quebrar pedra. Faz isso por amor do Teu nome, porque é assim que a Tua igreja hoje clama ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Não vamos falar isso só com a boca, mas com o nosso coração. Vamos falar isso só com a boca, mas também com as nossas mãos. Não vamos falar só com a boca, mas vamos crer nisso e trabalhar para que Ele volte. Para que quando Ele voltar, Ele encontre uma igreja pronta, preparada. Não só adornada por fora, mas com azeite por dentro. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça. Que o amor do Senhor seja contigo. Que a beleza de Cristo seja vista em você. Nós oramos para que isso aconteça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e até a volta gloriosa desse Jesus amado. Amém. Amém.